A alegria que o mundo oferece é passageira como chuva de verão. Em um minuto tudo isso desvanece, deixando apenas o amargor e a solidão. Mas para os salvos há outra realidade, que aqui no mundo nunca, nunca faltará. A redenção um dia me foi ofertada, alegremente vivo sempre a cantar. Eu sou feliz, mesmo diante de amargura desta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão. Porque Jesus em uma cruz me concebeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. Eu sou feliz, mesmo diante de amargura desta vida, porque no fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão. Porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou, se até aqui pra você nada deu certo, não te desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. Eu conheço um grande Deus
e o poder que Ele tem. O que Ele fez por mim, para por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. Sua fé. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser
tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Mas Jesus, com sua graça infinita e inefável, estendeu sua mão tão amável e me trouxe de volta pra luz. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite essa humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. A minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite essa humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim.
luta em teu viver, que causa tanta dor, tens pensado em desistir, sem forças pra vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristezas e pesar, confie no Senhor Jesus. Graças a Deus. Confia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é quem pode nos abençoar, nos fortalecer, nos energizar. Amém? Um bom dia a todos, meus amados e preciosos irmãos. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, sustentando a cada um de vocês. É muito bom, prazeroso estar aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. É uma vitória, tá? É uma alegria, é um prazer muito grande. Se a gente parar um pouquinho e olhar pelo retrovisor, podemos ver quão distante nós estamos, né? Quão longe nós já temos caminhado, peregrinado nesta longa estrada. Irmão Mateus, deixa aquele hino da irmã Isabela e da irmã Ana Letícia pronto aí, que nós vamos ouvir ele agora, daqui a alguns minutinhos. Aquele que elas têm um barquinho lá, eu não sei se é nessa estrada da vida, alguma coisa assim. Mas, meus irmãos, se a gente olhar, a gente vê quão distante nós estamos, né? Nós já temos caminhado, como diz o mineiro, um bocadinho. Mas ainda falta um bocadinho ainda para nós. Então nós vamos continuar caminhando, vamos continuar pelejando, tá bom? É um ajudando o outro. Você me ajuda em oração, eu te ajudo em oração. É como disse o profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Amém? Tem alguém aí com você que você pode dizer assim: esforça-te? Eu digo para ti que está me ouvindo: esforça-te. Tem bom ânimo, que você é mais do que vencedor. Sabe, meus irmãos, ontem nós falamos sobre esse assunto. Somos mais do que vencedores. E algo ficou ali, o pregador ele prega para ele mesmo também. Mas algo me chamou a atenção. Para mim ser mais do que vencedor, eu tenho que vencer as minhas dúvidas, eu tenho que vencer as minhas, né, que não são minhas, está repreendido, mas eu tenho que vencer a incredulidade,
eu tenho que vencer a dúvida, eu tenho que vencer a mim mesmo, para mim ser mais do que vencedor. Para mim ser mais do que vencedor, quem não assistiu o culto de oração ontem à noite, assista. Então aquilo ficou novo, né? Todos nós podemos dizer, somos mais do que vencedores. Mas se nós não vencermos a nós mesmos, simplesmente estamos só falando, mas não estamos vencendo. Mas quando nós vencemos a nossa natureza, vencemos, foi dito ontem, vencemos o homem de fora, aí quando de dentro governa o de fora, aí nós podemos dizer assim, somos mais do que vencedores. Amém? E eu creio assim que se nós chegamos até aqui, irmã, minha irmã, meu irmão, se nós chegamos até aqui, é porque nós somos realmente mais do que vencedores. Porque se nós formos olhar para a nossa carne, para o nosso eu, olha, veja só, nós já tínhamos desistido, já tínhamos parado, já tínhamos abandonado a carruagem. Mas há uma força dentro de nós que não permitiu que nós parássemos, ou que nós paramos. Há uma força interior dentro de nós. Há uma força que te traz no culto de ceia. Há uma força que te traz nos cultos de oração. Há uma força que te traz nos cultos de ensinamento na sexta-feira. Há uma força que te traz no culto de libertação. Há uma força que te faz ler a Bíblia. Há uma força que te faz ler a mensagem. Então isso é maravilhoso, é uma força que te faz. E essa força não é humana. Esta força não é carnal, não é natural. Esta força é sobrenatural. Amém? Você pode dar um glória a Deus. Veja, nós temos que ver Deus nas mínimas coisas. Então eu agradeço a Deus. Estou feliz, sabe? Foi um ano assim, de muitas realizações. É certo que eu não realizei tudo o que eu desejava. Mas graças a Deus, para quê? Eu não vou reclamar. Não quero murmurar. Só quero agradecer a Deus, agradecer vocês. Nós hoje é o último capítulo desta série, as 3 classes de crente, e é o último programa Momento Devocional deste ano. Eu só voltarei, se Deus permitir, o ano que vem. Então eu quero também agradecer vocês, que passou o ano todo conosco, nos assistindo, participando, deixando os comentários no chat, compartilhando esta programação. Quantos irmãos, quantas irmãs que têm assim o capricho, né, de pegar o link e enviar. Eu conheço alguns, né? Conheço alguns que distribuem o link. Deus recompense vocês. Eu não vou citar nome porque é muitos, sabe? Eu conheço irmãos que têm eles têm um canal, não sei como é que chama, um grupo que é só para mandar o link da programação. Irmãos que congregam conosco e fazem esse belíssimo trabalho de evangelização. É o Salmo 126. Então Deus recompense vocês que preocupa com a família, preocupa com os amigos e mandam, mesmo às vezes eles não querendo, né? Tem uns que abrem, não comentam nada, se assistiu ou não assistiu, mas no momento exato, aquilo surtirá efeito. Eu me lembro de uma história que conta que um garotinho saiu para distribuir folheto e ele chegou chovendo, muita chuva. E ele chegou na casa de um senhor, de um moço novo ainda, um senhor novo, e ele bateu na porta, e estava chovendo com guarda-chuva, e ele bateu e aquele homem veio para abrir na porta. E ele disse assim, olha, Deus me mandou entregar um folheto aqui na casa do senhor, para o senhor.
E aquele homem sentou ali e começou a chorar. Lágrimas caíram do seu rosto. O folheto dizia assim: olha, Jesus te ama. E ele convidou o garotinho para entrar dentro de casa. E o garotinho perguntou para ele assim: por que que aquela corda está amarrada ali? E ele disse: olha, no momento que eu estava subindo na cadeira para amarrar aquela corda no meu pescoço, para me suicidar, você bateu na porta e eu desci. Veja, aquele homem estava assim, regozijando, porque aquele garotinho chegou na hora. Quantas chances, oportunidades ele teve, mas teve o tempo dele receber. Então, continue mandando os links para as pessoas, e na hora certa Deus fará a obra, na hora certa Deus fará o que tem que ser feito, tá bom? Você continue orando pelas famílias, pelos seus irmãos, e Deus fará essa obra. Então eu sei que há muitos que fazem isso. A minha gratidão por vocês. Eu estou ali em Goiânia, vem pessoas de tantos lugares agradecer. E talvez muitos estão até me assistindo agora, porque tem muitos também que estão viajando. Olha, Deus abençoe vocês, Deus ajude. Toda honra e toda glória é para Deus. É Ele que tem me dado força, Ele que tem me dado ajuda, graças a Deus. Graças a Deus até aqui eu não tenho precisado tomar medicamento. Ele tem me dado graça, né? Então, graças a Deus pelas vossas orações, pelo carinho de vocês. Às vezes, tem dias que parece que eu estou tão nervoso, né? Parece que a mensagem vem tão dura, mas é o amor por vocês. Eu amo a todos vocês. E eu sempre digo assim, o sucesso da minha vida é isso, é a gente não guardar raiz de amargura. Você discordar é fato. Você discordar é fato, não tem problema discordar. Agora, uma coisa que entristece a Deus é o covarde, é o que fala uma coisa, mas não é aquilo, fala aquilo, mas por trás é outra coisa. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso aí abomina a Deus. O mentiroso, o profeta disse: Deus jamais abençoará uma mentira. Então, a gente tem falado isso o ano todo, algumas coisas, a gente tem falado. E aí nós vamos começar 2023. Alguém vai perguntar: pastor, será que tem uma mensagem nova para 2023? Olha, a mensagem vai ser a mesma. Possa ser que o momento que você estiver passando vai te tocar, mas eu estarei pregando as mesmas mensagens, falando das mesmas coisas. E Deus sabe, né? Deus sabe. Paulo disse assim: não me canso de dizer as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Então eu agradeço a todos, agradeço os irmãos que trabalham, o irmão Mateus, né? Trabalha na técnica de som, me ajuda, todo dia me ajuda, é uma bênção. Os irmãos também, todos vocês, e Deus recompense a cada um, tá? Deus ajude, e nós vamos que vamos, porque a vitória é nossa. Amanhã nós teremos o nosso culto de ação de graça, que para mim é um marco, né? Cadê o banner aí, irmão Mateus? O culto de ação de graça. Amanhã começa às 19h30. Olha aí. Então obrigado. Você é o nosso convidado. Todos são bem-vindos, venham estar conosco. Desde então que essa igreja veio para Várzea Grande, muitas coisas melhoraram, né? Em todos os aspectos. Esta igreja de Várzea Grande tem sido um farol
Sem dúvida que tem sido um farol. Um farol tá bom. Um farol já tá bom. Tem pessoas que querem ser o sol, né? Nós com farol já tá bom. Então nós temos sido um farol para outras igrejas também. Isso é fato. Agora isso não me envaidece. Isso é o ministério que Deus colocou para mim, sobre mim. Esse é o meu ministério. Esse é o meu ministério. E eu quero cumpri-lo fielmente. Mas sem dúvida que essa igreja tem sido um farol para outras igrejas. Tem. Isso é fato. Não precisa eu falar que daqui tem saído modelos, né, para outras pessoas fazerem. Igrejas que, não vou nem citar, né? Mas através do trabalho que Deus tem estabelecido aqui, igrejas nós temos sido um exemplo, né? Ainda estamos longe de ser o que nós queremos ser. Mas para mim então é um motivo de gratidão as vossas orações. E amanhã, 4 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Chegamos aqui no domingo, dia 30, escola dominical. Eu cheguei bem cedinho nem tanto, né? Mas cheguei umas 7h10, 7h15. Já tinha irmãos ali na porta me esperando a igreja abrir. Irmãos que eu jamais imaginava que estaria aqui. Mas Deus os trouxe aqui. E eu agradeço a Deus por vocês. Eu peço perdão às vezes pela minha maneira tosca, né? Maneira assim meia grosseira, mas é o meu jeito. Mas dentro desta casca tem um coração que palpita, um coração que ama a todos, que estende a mão para todos, independente de qualquer coisa. Sempre vou discordar daquilo que é errado, mas vou estar com a mão estendida, tentando tirar do erro. Pode ter certeza disso. Isso é visto nas minhas pregações. Não é por questão de pregar macio, né, passando a mão, cobrindo o erro. Eu desde pequeno, eu tenho essa maneira assim, desde de quando eu me casei, rapaz. Se isso está errado, eu vou falar. Porque ainda que a pessoa não corrige, mas lá na frente ele vai lembrar dessa voz. Ele vai dizer assim, bem que aquela voz, aquele dia falou para mim. Eu tenho dito muitas coisas. Às vezes eu tenho dito para a pessoa, não faça, não faça, não faça. Aí teima, aí eu digo assim, então vá e faça para você saber que você não deveria fazer. Quantos tem acontecido isso? Quantos? Uma vez eu disse para uma pessoa, não muda não, não muda não. Mas eu falei, não muda. Por fim eu falei, vá, você vai mudar para você saber que você não deveria mudar. Vá. Aí foi, não deu certo, né? E voltou. Mas graças a Deus, o caminho, como é que diz? O segredo dos que triunfam é de novo começar. Mas nós estamos num momento que não dá para ficar errando não. Tá bom? Então amanhã o culto de ação de graça vai ser uma bênção. Pastor Nelson dos Santos, a igreja do pastor Nelson, a igreja que está ali em Cuiabá, eles estarão conosco e vai ser uma festa maravilhosa, né? Creio que toda a igreja, eu creio que vai estar presente, mas o pastor Nelson me disse que vai estar conosco amanhã também e vai ser uma festa maravilhosa, tá bom? E eu convido você, venha estar conosco. Depois do culto de ação de graça, nós vamos ter um lanche para todos. Se você desejar trazer o seu lanche, o lanche para compartilhar conosco, traga. No sábado nós vamos ter a vigília. Que vigília, né? Tem muitos irmãos que já estão viajando para cá, já saiu. Que Deus abençoe, né? Que Deus ajude. Já estão nas estradas, Deus abençoe. Outros estarão saindo hoje à noite.
Deus traga todos em paz. E amanhã estará vindo mais. E então nós vamos ter aquela vigília tão maravilhosa, abençoada. Vai começar sábado às 19h30. Não chega a 8 horas, não. Chega, seja pontual. Seja pontual. Então às 19h30 começaremos. E como eu sempre tenho dito, o passaporte. Cadê a foto do recanto? Tem aí, irmão Mateus? O passaporte para nós estarmos no recanto é estarmos na vigília. Então você vai convidar o seu parente, seu familiar. Pode convidar a todos, mas tragam eles na vigília. Estando na vigília, eles estarão pegando, né, o passaporte para estar conosco lá no recanto. Porque, veja só, se querem comer o pão natural conosco, saborear o nosso churrasco, as nossas brincadeiras, então saboreia também o pão espiritual. Agora, às vezes ficam em casa, vai para outro lugar, aí no dia 1º aparece lá. Tem que pegar o passaporte aqui, tá? Olha lá, as crianças, vai ser uma festa, eu digo, extraordinária. Vai ser Cadê aquele outro negócio lá? Aí vai ter uma competição aí, um campeonato. Estava brincando com o irmão Mateus, ele caiu de rir. Vai ser o campeonato do real. O real matismo e os real gorduras. Só Deus para nos ajudar, né? Se você quiser participar do real matismo e do real gordura, venha preparado, né? Não é permitido o uso de short, nem na piscina, não é permitido o uso de short, não. Olha lá, ó. Isso aí foi a outra vez que nós estávamos lá. A equipe dos casados, que é a equipe dos real matismo, está invicto. E nós vamos continuar de novo, né? Tá bom? Mas é para descontrair um pouquinho, tá? Só para nós descontrair um pouquinho. E a minha alegria é ver essas crianças brincando. Fico muito feliz. É um investimento, irmão, não é barato, não. Isso aí para nós custa muito caro, né? Mas nosso Deus é patrocinador. Ele usa pessoas para patrocinar, para nos ajudar, para ofertar. Nós não cobramos, não. Nunca cobramos. Porque é triste quando você cobra. Não, tem que ter uma taxinha aí de R$30, 40, 50. Aí você chega lá e ainda come um sopão, né? Como um sopão. Não. Aqui é Deus que multiplica. Deus toca no coração dos irmãos e das irmãs e dos jovens, e cada uma oferta, de forma que tem comida para todo mundo. E Deus multiplica mesmo. Eu creio que vai ser uma festa gostosa. Irmão Mateus, para de provocar a gente, rapaz. Mas tá bom, queridos. Deus abençoe. Tá bom, meu filho. Você já está provocando demais. Tá bom? Vamos ouvir o hino. E só um pouquinho. Deixa eu deixar esta mensagem aqui para vocês. Mensagem o Éden satânico. Nós estamos ouvindo esta mensagem de manhã, das 6 às 6:30 da manhã. É a mensagem o Éden satânico, pregado dia 29 de agosto de 1965. É uma mensagem curta. Ela tem apenas 35 páginas, 164 parágrafos, mas é uma mensagem muito rica. Eu gostaria que todos ouvissem a mensagem. Então, hoje de manhã nós ouvimos do parágrafo 106 ao parágrafo 133. E no parágrafo, nós ouvimos do 106 ao 133. Todos os dias, 6 horas da manhã. E hoje eu destaquei alguns parágrafos, mas eu quero deixar só 2 aqui. Parte A do parágrafo 127. Sabem vocês? Suas ações falam tão alto que afogam
sua voz. Meu Deus. As minhas ações falam mais alto do que a minha voz. Então eu tenho que verificar qual é as minhas ações. Qual é as minhas ações? Eu tenho que estar em harmonia, em sinfonia, em concordância, voz e ação. O que eu pregar, eu viver. O que eu viver, eu pregar. Aí vocês vão entendendo. O que eu cantar, se eu professo ser cristão, então eu vivo como cristão. No parágrafo 129, o profeta diz, você não pode conseguir fazer, preste atenção, você não pode conseguir fazer com que uma pomba coma com urubu. Isso aí é o profeta que está dizendo, eu creio. De maneira nenhuma, a pomba não tem fel algum. Não pode comer essa velha carniça. Se tomasse uma porção disso, lhe mataria. E ela sabe disso. Porém, o abutre pode comer tudo que quer. Ele tem suficiente fel. Irmãos, isso nós ouvimos hoje de manhã. Aí eu fiquei pensando assim, você já pensou se a pomba falasse assim, eu vou lá naquele encontro, e eu sou uma pomba, eu vou comer só o que der para mim comer. Eu vou comer só o que der. Outra coisa eu jogo fora. A pomba não vai. A pomba não vai, ué. Como é que o Espírito Santo, que representa a pomba, vai? Não vai. Então a pomba não, veja, você não pode conseguir fazer que uma pomba coma com urubu. Mesmo que a pomba fale assim, não, eu comi a carne e joguei os ossos. Quando o irmão Brana disse isso aí, o irmão Brana disse, você vai, come a carne, joga o osso fora. Mas veja, o irmão Brana disse aquilo, mas veja só, olha o tempo que nós estamos vivendo. Hoje Deus está dando para nós só o filé. Hoje nós temos, o profeta chegou a dizer assim, hoje tem tantas portas para nós irmos. E na mensagem escolhendo uma noiva, ele diz que nós temos que ter discernimento em qual porta nós vamos entrar. Na mensagem humilha-te, ele diz também isso. Ele diz, após muito tempo no campo, eu deveria saber um bocadinho em que porta eu devo entrar. Ou seja, qual companheirismo eu devo ir, qual companheirismo, qual reunião eu devo participar e etc. Então veja só, então o profeta falou isso, mas veja, Deus veio aperfeiçoando e hoje nós temos aqui a opção de comer uma comida pura, nós temos a opção de comer uma comida com osso, e o indivíduo tem uma opção para comer uma comida suja também. Então veja, tem a comida genuína, tem a comida manufaturada que é mista, e tem a comida que é suja, a comida do incrédulo. Qual dessas três nós vamos? Vamos na genuína. Se nós temos esta opção. Eu vou comer uma mista. Eu vou lá comer uma mista. Está meio misturado. Tem uns certos negocinhos lá, assim, mas... Não, nós vamos no genuíno. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir o hino, depois eu volto com a pregação aqui, terminando as 3 classes de crédito. Vamos, irmão Mateus. Solta para nós esse hino. Quero dedicar para todos vocês. Eu trago o cansaço do corpo e o pó da estrada. Por muitos lugares andei até chegar aqui. Buscando as coisas desta vida, não encontrei nada que me trouxesse a alegria, e hoje estou aqui. Quem dizia ser meu amigo me deu
caminho. E vi que somente Jesus é minha solução. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus. Lá estarei no céu de luz. Na solidão da madrugada, clame e me responde. As suas mãos enxugam lágrimas que molham meu rosto. Enquanto amanhece o dia, eu subo até o monte e canto uma canção que exalta o Deus que não é morto. E sua glória resplandece ao nascer do dia, trazendo um grande renovo aos seus escolhidos. Até os passarinhos cantam com muita alegria, pois sabem que Deus é o único e verdadeiro amigo. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus. Lá estarei no céu de luz. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus. Lá estarei no céu de luz. Amém. Graças a Deus, né? Deus abençoe essas irmãs, a irmã Ana Letícia, a irmã Isabela. Deus abençoe todo o conjunto, todos os cantores, tocadores. Nós temos que fazer isso, louvar a Deus por tudo, né? Então que Deus nos ajude. Irmão Mateus, traga o meu celular aí, fazendo favor, filho. Eu quero dizer aos irmãos, o irmão Marcos Galdino pediu oração ontem pela sua sobrinha, né, que tinha sofrido um AVC, e graças a Deus ela já está bem, já está amamentando. Creio que foi um AVC, mas já está bem, já está amamentando. Nosso Deus é Deus de milagre, né? Deus opera mesmo, meus irmãos, não tem para ninguém. Tá bom? Deus abençoe a todos.
E o irmão Mateus falou para mim que eu estou esquecendo de algo. Mostra aí o que eu estou esquecendo aí, irmão Mateus. Ele falou para mim que eu estou esquecendo. Olha, ó. É no dia 1º, vai ter a mesinha de doces, né? Para as crianças. Doces. E vai ser uma festa. Olha lá o bolo, a voz do Senhor. Então que Deus nos ajude, né? É de praxe, né? Tem que ter essas maravilhas aí, tá? Deus abençoe. E conforme eu já disse, o passaporte para estar lá no recanto é estando aqui na vigília, tá bom? Mas olha, tem muita gente conectada aqui. Irmão Mateus, toma aqui, filhão. É muita gente bonita. Irmã Maria José de Oliveira, ovelha do pastor Rocha, irmão João Novaes, irmã Cleonice Ferreira da Cruz. Irmã Cleonice, Deus abençoe a senhora, lá em Londrina, né? Irmã Juliana Lopes, irmã Cleonice Rosa. Deus abençoe vocês aí, irmã Cleonice. Um abraço, irmão Valdomiro. Deus ajude ele. Irmã Débora, irmã Fátima. Deus abençoe a senhora, irmã Fátima. Irmã Railda, Deus abençoe a irmã Railda, né? Preciosa irmã. Irmão Antônio, companheiro, um abraço. Deus abençoe o senhor. Irmã Hilda Trindade, irmã Alane Coutinho. Deus abençoe vocês. São ovelhas do pastor Manuel Rocha. Irmã Patrícia, irmã Sumaia, irmão Natan. Deus abençoe vocês. Irmã Maria Andrade. Deus abençoe. Irmã Liliana Rosa. Irmã Marinalva, Deus abençoe a senhora, irmã Marinalva. Irmã Luísa, Deus abençoe. Irmão Cacá já está aí, né? Ô irmão Cacá, Deus abençoe. Estamos esperando vocês aqui já amanhã. Irmã Marinalva, grato, minha irmã. Deus te abençoe grandemente, pastor Marcos. Obrigado, irmã Marinalva. A senhora é uma benção, tá? Deus abençoe a senhora. Deus te ajude, tá bom? A irmã Marinalva batizou esse ano, Foi uma benção, graças a Deus. E quem mais? Irmão Abel, grande irmão Abel, um abraço, querido. Irmão José Maria, desculpa. Irmão José Maria, eu acho que sempre manda uma mensagem, né? Irmão José, Deus abençoe o senhor. Eu acho que é o irmão José mesmo. Manda uma mensagem lá no WhatsApp. Deus abençoe o senhor. Irmã Alcedina, Deus abençoe, irmã Alcedina. Já está preparando aquele delicioso caldo, né, irmã Alcedina, para a nossa vigília. Deus abençoe a senhora. Irmã Maria Teixeira Martins, lá em Cascavel. Irmã Maria, Deus abençoe a senhora, minha irmã. Deus recompense, tá bom? Muito bom saber que a senhora está nos ouvindo, tá? O irmão Mateus aqui, coloca aqui, ó. Deixa o seu like. O irmão Mateus sempre escreve isso, né? O like é aquilo ali, né? Se você gostou, está gostando, deixa o seu joia. Pastor, e se eu não estiver gostando? Deixa assim também, tá? Não faz mal, não. Tá bom? Deixa assim também, mas... tá bom? Ô irmão José, ele respondeu, é eu mesmo. Deus abençoe o senhor, querido. Deus abençoe. É muito bom as mensagens que o senhor manda, tá? Um abraço. Fica com Deus, o carinho que o senhor tem pela gente, pelo ministério. Deus recompensa, tá bom? Irmão Mateus, toma aqui, filhão. Um beijo no coração de todos vocês. E Deus abençoe a todos. E Deus continue fortalecendo vocês, tá bom? Juntos somos mais fortes, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia e nós vamos ser ajudados. Eu já vou terminar. Você tem 10 minutinhos, eu termino. Mas veja só. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60, 66 a seguir. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor. Obrigado por todos esses cultos, por todos esses momentos, esses programas, momento devocional,
que nós tivemos este ano de 2022. Obrigado pela saúde que o Senhor me deu. Obrigado pela igreja que o Senhor colocou para nos acompanhar, para me assistir, para... Ó Deus, juntos eu creio que nós estamos crescendo, estamos sendo aperfeiçoados, estamos chegando mais perto de Ti, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando, ó Deus. Abençoa a Tua palavra que será lida, que ela encontre guarida em nossos corações. Pois eu peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Veja, muitos, São João 6, depois vocês leiam todo o versículo, do versículo 60 a seguir, eu vou remir um pouco o tempo. Então eu vou ler o 60 e depois o 66. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo-nos isso, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecidos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que Deus tenha misericórdia, né? Judas entregou a Jesus Cristo com um beijo. Ele traiu a Jesus Cristo com um beijo. Nós temos que vigiar bastante, meus irmãos, para nós não entregarmos. Por isso, o saudoso, querido pastor Joaquim Gonçalves pregou uma tremenda mensagem. Nós já devemos, eu creio que nós já ouvimos, já colocamos ela no nosso canal, pelo menos umas 2 vezes, acredito, esse ano. Talvez umas 2 vezes. Vidas nas mãos. Vida nas mãos. O nome dessa mensagem. O irmão Mateus até poderia colocar ela hoje de novo. Meio-dia. Vida nas mãos. É uma tremenda, poderosa mensagem. Vida nas mãos. Creio que é esse o tema. Veja só, aqui está falando aqui, ó, Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar sendo um dos 12. Irmão, na cadeia, presta atenção, na lei dos homens, na cadeia, o sujeito que é calgueta, né, que fala dos outros, que entrega os outros, fala mal dos outros, lá eles não têm vez, não. Eu acho que eu sou meio ruim de pronunciar palavras, sabe? Acho que é calgueta, alguma coisa assim. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas você vai entender. Essas pessoas na cadeia não têm vez, não. Eles apanham, eles sofrem e alguns até morrem, porque lá a lei é bruta. E agora veja, se você sabe alguma coisa de alguém, e você vai e entrega aquilo que você sabe do irmão, você acha que Deus se agrada disso? Você está fazendo um papel de Judas. Quando o indivíduo pega, ele sabe, ele ouve uma conversa, ele sabe determinadas as coisas, e ele vai, pega aquele assunto e entrega para outro. Fala para outro. A Bíblia chega a dizer, Provérbios capítulo 6, está escrito assim: a 7ª coisa Deus abomina: aqueles que semeia contenda entre irmãos. Fica falando. Agora, e aqueles que vão para a internet, hein? Misericórdia. Misericórdia. Aí eu não vou, é só para nós relembrar isso aí. Se você que sabe alguma coisa do seu irmão, o que o profeta diz na mensagem, o filtro do homem que pensa? A maneira cristã, parágrafo 16, é esconder tudo que você sabe do seu irmão. Mas tem pessoas que não podem saber, vai lá e entrega. Eu vou contar só para você, tá? A irmã fulano, ela fez isso, isso. O irmão fulano, ele fez isso, isso. Tá? Meu Deus do céu, eu não vou... meu irmão,
Não vamos nem entrar nisso aí. Quantos já fizeram isso e desgraçaram com vida de muitos? Porque também tem aqueles que param para ouvir, né? Sabe o que é isso aí? É as pessoas que são, vamos dizer, são pombas e vai comer com o urubu. Aí chega lá no meio do urubu, ele vai lá para comer só a carne, né? Ele é inteligente, ele só come a carne, o osso ele deixa. Só que o urubu vai lá e ele está comendo perto, né? Porque a carne e o osso está perto. Até parece que o urubu come osso, né? O urubu também come carne, ué. A pomba come carne, o urubu... lógico, a pomba não come carne. Eu estou citando um exemplo, se eu falar assim, não, eu vou comer a carne e jogo o osso fora. Então veja só, quem vai lá vai comer para comer a carne. O indivíduo que fica perto do urubu, a defesa do urubu é o vômito que ele tem. É uma das defesas, ele vomita. Aí você vai perto de tais pessoas que têm comportamentos de urubu, ela vomita determinadas coisas, pronto, acabou. Acabou, arruinou a fé. O profeta disse isso. Você vai arruinar sua experiência com Deus. Então Então não fica o problema disso é ficar na fronteira. Fica na fronteira. Pastor fala. Quantas pessoas que poderia estar em outra situação, em uma situação realmente boa. Não uma situação faz de conta que está bem. Faz de conta, agora eu encontrei o meu lugar. Agora eu estou em melhor lugar. Agora eu estou... Até parece que está num... Né? Não, é só fantasia, não é verdade. Não é verdade. Tenho certeza disso. Mas por que estão nessa condição? Porque parou. E aí foi um Judas lá, um espírito de Judas, foi lá e entregou determinadas coisas. E entrega 99% mentira. Então, fica essa mensagem, né? Fica essa pimentinha no final desse capítulo, 3 classes de crente. Judas foi lá entregar. Veja, havia de entregar. Cuidado para nós, para você, para nós, não entregar. Aqueles que Deus ama. Falar mal das pessoas. Mas vamos terminar aqui, parágrafo 135, parte B. 135. Nós falamos do genuíno. Falamos que o genuíno, o irmão Brana falou aqui, O irmão Brana disse aqui, Noé não discutiu isso com Deus. O irmão Brana disse. Noé não discutiu. Noé não entrou em coisas questionáveis. Noé não entrou. Ele não discutiu nada. Como eu sempre tenho dito isso, não é eu. É o irmão Brana. Eu tenho lido isso aí desde o ano passado. O irmão Brana dizendo assim, não entre em assuntos questionáveis. E ontem de manhã eu falei isso aqui. E muitos entraram em assuntos questionáveis e quebraram o pescoço. Quebraram o pescoço. Eu disse isso ontem de manhã, mas isso eu venho dizendo desde do ano passado. Muitos entram em assunto questionável. Tem assunto que é de responsabilidade, de caráter pastoral, sacerdotal. É do pastor. Diácono não tem que entrar. Esposa do pastor não tem que entrar. Filho do pastor não tem que entrar. Filha não tem que entrar. Família não tem que entrar. É questão pastoral. Você vai entrar nesse assunto, não te cabe. Assunto que é do diácono, a igreja também não cabe. Assunto que é dos cantores, irmãos, não cabe. Nós temos que saber isso, né? Então, o profeta diz que Noé, ele não questionou a Deus, ele não interrogou a Deus, ele não ficou perguntando para Deus, ele não ficou interrogando a Deus. Deus mandou, ele foi lá e fez. Então, esse é o genuíno, a característica do genuíno. Do manufaturado, o profeta diz, destes crentes manufaturados, é que temos que cuidar. Eles são muito astutos. 135, eles são astutos, são ligeiros. Eles têm um pensamento muito rápido. Você tem que cuidar dos crentes manufaturados. Ficar com os olhos bem abertos.
E não só com os olhos abertos, longe também. Longe também. Só os olhos abertos e andando junto não resolve. Tá bom? Os olhos bem abertos e longe. Porque eles, Paulo chegou a dizer assim, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 26, que eles se introduzem como ovelhas, né? Mas são lobos devoradores. Lobos. Ah, tem que ter visão de águia para ver isso. No 141, o profeta fala do crente manufaturado. O profeta chega a dizer assim, o profeta chega a dizer, estão 95% na palavra. O manufaturado, ele está 95% na palavra. Aí o irmão Brano mais à frente, ele diz assim, que Eva, quando a serpente falou com Eva ali, assim também estava Eva. Ela tinha 99,9 décimos, mas apenas um décimo fora da palavra, causou toda a morte e tristeza que hoje existe. Parágrafo 141 da mensagem às 3 classes de crente. Somente um décimo fora da palavra. Um décimo. Veja só, não é só a pregação da palavra. Os louvores também. Os louvores também faz parte da adoração. Agora, como pode Deus aceitar uns louvores? Vocês sabem. Como que Deus pode aceitar uns louvores, um rock dentro da igreja? Um rock dentro da igreja, bateria dentro da igreja, e aquela coisa. Só Deus, meu. O eleito, ele é. O eleito é eleito, né? Mas terminamos aqui no parágrafo 143. Agora você diz, Jesus diz que seria tão semelhante. Bem, os eleitos são os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo, os quais crê em toda a palavra de vida. Esses da vida, né? De vida. Esses são os eleitos. Então, os eleitos são os que creem em toda a palavra. Eles não questionam mesmo, eles creem em toda a palavra, eles estão firmados, eles fazem como Noé. Como eu disse ontem, de manhã, eles fazem como Noé. A partir do momento que eles ouvem a voz de Deus, eles obedecem. Por isso que Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1, está lá. E será que se ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele te ordena. Eu tenho que ter cuidado de obedecer a Bíblia Sagrada. Eu tenho que ter cuidado de obedecer a palavra revelada. A Bíblia revelada, a mensagem. Eu tenho que ter cuidado de obedecer o Espírito Santo. Se eu sou um cristão revelado, se eu sou um eleito, se meu nome está realmente lá no livro da vida, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Isso aí eu demonstro isso através dos frutos, através da minha vida. Qualquer pessoa, pelo viver você sabe. Então, creia nisso, meu irmão. E para terminar, o profeta disse algo no 186. O profeta faz uma chamada. Então nós falamos do genuíno, o incrédulo vocês já sabem, ele não crê mesmo. O genuíno, mas o profeta disse, você não tem que ter cuidado, preocupação com o incrédulo. Não. Você tem que ter preocupação com o manufaturado. Esse é o problema. E aí é onde que muitos se enganam. Porque o manufaturado, ele é artista. Ele é astuto, o profeta diz. Ele chora. Ah, mas como ele gosta de chorar, né? Eu não estou dizendo que o genuíno não chora. Mas se você tem um discernimento, eu me lembro quando um cidadão chorou, ano passado, e uma irmã veio contar para mim. Eu falei, não entra nessa não. Ah, mas foi batata. Irmão, é matemático, Não vou entrar, né? Mas vocês sabem. Nós temos que vigiar. O profeta diz, fica com os olhos abertos,
fica atento, é com o manufaturado. A Bíblia diz que ele seria tão parecido que, se possível, enganaria até o escolhido. Tem muita gente que estão achando assim, aonde tem a foto do irmão Brana, ali eu posso entrar. Tem a foto do profeta. Irmãos, tem tanto tipo de crença, tanto tipo de ismos, uma hora dessa eu vou falar alguma coisa sobre isso. Uma hora dessa eu vou falar. Para trazer, talvez, quem sabe vai ajudar a igreja ainda mais, despertar. Porque tem muitos assim, até meio inocentes, né? Aonde tem a foto do irmão Brana? Ali é uma igreja da mensagem. Vai nessa não. Ismos e ismos. De tudo quanto é maneira que você pensar. Até dizendo que o irmão Brana é Jesus Cristo. Que o nome de Jesus é Brana. Tem tudo quanto... Agora tem uns ismos que esses estão bem longe. Esse aí está bem longe mesmo. Agora tem uns mais parecidos. Tem uns que você tem que ver detalhes. E para você conhecer, você tem que ter o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Você tem que ser um eleito, porque senão não vai ver. Vai achar que tudo é igual. Então, para nós terminarmos, nós falamos disso aí, do genuíno, do manufaturado, do incrédulo. Agora eu quero o apelo do irmão Brana. Para você, meu irmão, que não decidiu ainda. O profeta você diz, bom, antes de morrer, se eu posso entender, antes de morrer eu tomo minha decisão, né? Antes de morrer eu me batizo. Antes de morrer eu volto para a comunhão. Antes de morrer eu vou para a igreja. Eu volto para a fila, eu vou me batizar. O profeta diz, nesse tempo é possível que você esteja fora de si. É possível que você morra num acidente antes de chegar à sua casa. Você pode morrer de um ataque de coração. Não sabemos o que sucederá. Só Deus tem esse conhecimento. Portanto, confio que você não deixará isto para a última hora. Não deixa para amanhã não, meu irmão. Volte, se arrependa. Peça perdão a Deus, volta. É o hino que a irmã Aninha e a irmã Ângela cantou, né? A causa da minha queda foi o meu orgulho. Foi o meu orgulho. Mata as pessoas. Mata família. Matam família. Orgulho do homem. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, você volte. Volte ao aprisco do Senhor. Volte aos pés de Jesus. Deixa saia da fronteira. Saia do mundo. Tira o mundo de você. Peça para Deus tirar. Tá bom? E começamos, não 2023, mas começamos agora já nos pés de Jesus. Não vamos deixar para 2023 o que nós podemos e precisamos fazer agora, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, obrigado por estes conselhos, ó Pai. Isso marcou muito o meu coração, quando o profeta nos aconselhou a temer, a ficar com os olhos abertos, em relação aos manufaturados. Muitos estão morrendo, Senhor. O profeta chega a dizer que muitas pessoas boas se associam em uma organização e ali elas morrem. Meu Deus, tenha misericórdia. Liberte aqueles que estão no cativeiro. Oh Deus, liberte aqueles que estão enjaulados, estão presos. Outros que estão presos em timidez, em complexo, em vergonha, até desejam tomar uma posição, mas têm vergonha, Pai. Meu Deus, tenha compaixão, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor é o Deus que nos ajuda. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos mantenha de pé. Então eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai. Abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, as crianças, os jovens. Todos sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo, ó Pai. E que tenhamos dias melhores,
dias mais perto do Senhor, ó Pai. Abençoa o nosso culto de ação de graça, amanhã à noite, a nossa vigília, o nosso companheirismo no recanto. Abençoe todas as nossas programações. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço pelas viagens dos irmãos, que o Senhor guarde e abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, lembrando que domingo de manhã e domingo à noite, conforme já dito, nós não teremos culto aqui no santuário. Já foi dito isso, eu só estou relembrando. Nosso culto voltará na segunda-feira, dia 2, e a nossa ceia no próximo domingo, se eu não me engano, dia 8, né? Acho que é dia 8, por aí. Dia 8? Hã? Dia 8, a nossa Santa Ceia será dia 8, tá? Conforme já dito, conforme já comunicado. Tá bom? No demais, Deus os abençoe, Deus ajude a todos. Voltaremos no ano que vem com um programa Momento Devocional com Deus. Talvez amanhã nós teremos alguma programação de manhã, não sei, ao vivo, não sei. Mas Deus sabe, tá? Um beijo no coração de todos, fiquem conosco ao meio-dia com momentos, lembranças inesquecíveis, uma poderosa mensagem com o nosso saudoso, querido pastor Joaquim Gonçalves. Um beijo, continue orando por mim e Deus os abençoe. Continue conectado que o irmão Mateus estará trazendo mais avisos. Pelo dom divino ministrado por um anjo, eu te conjuro que deixe a criança, saia dela. Você crê que vai estar melhor, querido? Deus te abençoe. Vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querido. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo. Crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele, aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
Amém, graças a Deus. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. O Senhor, Ele continua sendo a força da nossa vida e Ele continuará nos ajudando, mas que possamos estar cada dia mais no nosso posto de dever. Estando no nosso posto de dever, Ele estará nos ajudando. Lembrando que nessa vigília, agora, do dia 31, teremos, o pastor estará distribuindo o calendário, né? Conforme nós tivemos esse ano, na vigília de 2021 para 2022, foi distribuído os calendários para cada um calendário por família, né? E nessa feita também estaremos distribuindo esses calendários na vigília. Então todos que estiverem na vigília vão receber esses calendários também e receberão a mensagem nova que foi entregue agora em Goiânia. Goiânia imprimiu agora no encontro. É a mensagem Zaqueu, homem de negócio. O homem de negócio. Então também vai ser distribuída agora na vigília para todos, tá bom? Então venham estar conosco, né? E eu creio, irmãos, estamos aí ansiosos, no preparativos, desejando e almejando que possamos ter mais uma vigília abençoada. E já começando amanhã, né? E não porque hoje, né? Já começando hoje, o dia, quem faz o dia ser abençoado é você, né? Em meio às situações, em meio às provas, você estando alegre, você estando feliz, estando satisfeito com aquilo que Deus te deu, o seu dia se torna um dia maravilhoso, se torna um dia abençoado. Então já comece hoje, eu creio que vocês já estão aí alegres, felizes de estar recebendo mais um maná, mais uma porção nesta manhã. Então nós vamos continuando, ainda hoje, ao meio-dia, teremos aquela programação abençoada, lembranças inesquecíveis. E conforme o nosso pastor já mencionou, teremos a mensagem de hoje, vida nas mãos ou das mãos, eu creio que é nas mãos. Estaremos dando então mais uma vez, rodando essa mensagem aqui para vocês, nessa programação do meio-dia. À noite também vamos ter uma programação especial, onde contamos com a participação de todos também. A partir das 6h30 já estaremos aqui, um vídeo aqui para vocês, uma programação. Amanhã, permitindo Deus, à meia-noite, às 6h da manhã também. Porém, amanhã à noite o nosso culto de ação de graça, né, onde estaremos aqui, completando amanhã 4 anos de ministério aqui em Vargem Grande, né? Aqui em Vargem Grande estaremos reunidos, agradecendo a Deus por mais um ano, estaremos completando aí, e pedindo que Ele possa nos ajudar, e se tivermos mais um ano, que possamos estarmos mais fortalecidos, mais unidos, e sempre perseverando e vencendo cada dia mais as lutas, as provas que vêm sobre cada um de nós. Todos fazem parte desse ministério. Às vezes você mora distante, mas está sempre acompanhando, orando em favor desse ministério, agradecendo a Deus pelas programações que tem através da internet, que eu sei que muitos acompanham através da internet, os nossos cultos, e uma forma de você retribuir o seu agradecimento é você compartilhando, divulgando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Essa é a forma que você possa retribuir, além das suas orações, que é muito importante também, as suas orações em favor de todo esse ministério, não somente aqui em Vargem Grande, mas também de todo o campo que o nosso pastor Márcio Freitas atende, né? Cada campo, cada cidade que ele atende, estamos esperando. Cada um dos irmãos aí do norte, do sul, do leste, do oeste, que possa estar presente na nossa, aqui a vigília de todos, né? A vigília aqui é de cada um de nós, e estamos esperando por vocês. Dia 1º também, conforme foi mencionado aí, várias fotos, foi
apresentadas. Então teremos esse maravilhoso banquete, dia abençoado, confraternização abençoada. E conforme nosso pastor falou, né, é bênção sobre bênção. Venha na vigília, pega o passaporte e esteja conosco no dia 1º, tá bom? Venha para ser feliz, venha para ser abençoado, e eu creio que você será abençoado, tá bom? Conforme nosso pastor também mencionou, não teremos os cultos aqui domingo de manhã e nem domingo à noite, e o companheirismo com a mocidade também não teremos. Então, voltaremos na segunda-feira no nosso culto de oração. E domingo, no dia 8, será o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? Então, todos que possam, né, encaminhar para um, avisar o outro, e às vezes todos para ficar ciente dessa programação que teremos, tá bom? Para não correr nenhum imprevisto com os demais irmãos. A todos que acompanharam a programação, Deus abençoe a cada um de vocês. Para nós foi um enorme prazer podermos chegarmos até aqui e ter vocês acompanhando essa programação. A todos que acompanharam nesse ano, muitos, né, acompanharam talvez do meio do ano para cá, outros acompanharam do início. Muitos que conhecemos através do momento devocional nesse ano. Então Deus continue abençoando a cada um. Precisaremos da união de todos, das orações de todos, e se tiver um ano de 2023 e Deus nos permitir termos mais esse programa, contamos também com a participação de vocês, as mensagens, os apoios, as orações de cada um e a ajuda no compartilhamento, na divulgação dessa programação às 9 horas da manhã, que é o nosso momento devocional com Deus, tá bom? Vamos ler aqui os nomes dos irmãos que acompanharam a nossa programação. Aqui é a irmã Maria José Oliveira, irmão João Novaes, irmã Cleonice Ferreira, irmão Oliveira, juntamente com a irmã Juliana Lopes, irmã Cleonice Rosa, irmã Débora Freitas, irmã Eva Fátima, irmã Raiola Beti, irmão Tony, a irmã Lúcia, lá no Paraná, irmã Hilda Trindade, irmã Alane Coutinho, irmã Patrícia Oliveira, irmã Sumaia, irmã Maria Andrade, irmã Eliana Rosa, irmã Marinalva Castro, irmão Cacá e família, irmão José Maria Oliveira, irmã Alcidina Moraes, irmã Maria Teixeira Martins, irmão Aquiles, irmão Cássio também participando, irmã Regina Alves Diniz, irmã Yolanda Loyola também está na conexão conosco. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Eu creio que não chegou mais alguém, mas que Deus continue abençoando, né? E obrigado aí, agradecemos as mensagens de agradecimento que muitos colocaram aí através do chat, o destaque de vocês também, que é muito importante, e Deus abençoe, né? Deus abençoe, só Deus para retribuir aquilo, as vossas orações, o carinho de cada um que tem aqui pelo ministério, pelo nosso pastor, tá bom? Então, meus irmãos, é isso aí, Deus continue vos ajudando, vamos ficar com o nosso hino de saída. Eu escolhi aí hoje aí o hino Obrigado, meu Deus, e é agradecer, né? Agradecer, somente agradecer. Tem aquela frase, quem não agradece não merece mais. Então vamos agradecer. O que Deus tem feito para nós é motivo de alegria, é motivo de grande prazer, de felicidade em nossos corações. Então Deus continue vos ajudando. Se estivermos aqui amanhã, alguma programação, estaremos aqui, então vamos avisar vocês. Mas se não, até o ano que vem, continue tendo um dia maravilhoso e nos encontramos, Deus permitindo, no ano que vem para mais momento devocional com Deus. Acompanhe as nossas programações nesse final de ano e Deus os abençoe. Nos encontramos amanhã no nosso culto de ação de graça e outros na nossa noite de vigília. Deus abençoe e até breve. Levantá-las para o céu.
Ao Senhor Jesus.